O Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa é tema do Repórter Empreender de hoje. A data comemorada em 5 de outubro homenageia empreendedores de todo o Brasil que têm um importante papel de fazer andar a economia do nosso país. E eles estão por toda parte, no comércio, na indústria, na agropecuária e na prestação de serviços. Não existe um só município no nosso país que não tenha pequenos negócios gerando benefícios para as comunidades locais. O brasileiro ele tem uma característica bastante diferenciada do resto do mundo, que ele não gosta de ser empregado, ele prefere ser patrão de si mesmo. Ele prefere trabalhar sem patrão, ele prefere ser o patrão. Então isso estimula muito aos indivíduos, as pessoas de uma forma geral, a serem donas do seu próprio negócio. São vários os motivos de celebração. O Dia do Micro e Pequeno Empresário celebra aquele que mais gera emprego no Brasil e aquele que gera renda no país. Nós temos hoje números enormes e bastante significativos da participação da micro e pequena empresa na nossa economia. Por exemplo, 99% do total de empresas do Brasil são de micro e pequenos empresários, incluindo o MEI. 72% dos empregos criados no primeiro semestre de 2022, no primeiro semestre desse ano, foram gerados pelas micro e pequenas empresas. Então, é um contingente enorme de empresários que estão gerando não só emprego, mas renda, contribuindo para segurar a economia, principalmente no momento de muita incerteza, de muita volatilidade. Ao escolher um empreendimento para chamar de seu, o empreendedor tem um universo gigantesco de possibilidades. Mas tudo vai depender de fatores importantes, como a familiaridade ou experiência com o tipo de negócio, o dinheiro disponível para dar o primeiro passo, principalmente com a vontade de fazer acontecer. Tem gente que quer empreender porque precisa levar o sustento para casa. E tem gente que consegue ir além. Encontra até uma solução de atendimento para o mercado local. Periferia, tem muita gente que mora dentro de casa, né? Nem que nem classe média, que é um casal com filho. Na periferia, vem um primo da Bahia, a cunhada do Ceará, então é muita gente que mora dentro das casas, né? Então o consumo de pizza era muito alto, e de lanche não. Por quê? Porque as hamburguerias eram poucas, né? E ficava naquela cultura, lanche, batata refri e uma sobremesa. E eu comecei a pensar que a família é grande, que eu teria que fazer combos para a família toda. Então, lanche para 1, para 2, para 10, para casamento, para velório, para divórcio. E hoje a gente tem esse ex-burger que vende tipo atacado de lanche, que vende muitos combos para a família toda. Acho que esse foi o diferencial que conseguiu ganhar mercado, ganhar nome e o nosso know-how hoje. Quer saber se a aventura do ex-funcionário de redes de fast food deu certo? A empresa dele, que começou na garagem de casa, já se multiplicou. Hoje a rede já tem mais de 90 lojas. O Exburger para mim representa tudo, né? Quem começou a vender lanche na caixa de casa, um pai desempregado com 2 filhos para criar um cachorro, e hoje tem uma operação com 90 lojas, realmente é tudo para mim. É o que me sustenta, é o que sustenta uma família, não só minha como outras também. Então para mim Exburger é trabalho, luta e perseverança. Meu nome é Ademar Santos Silva, eu tenho 51 anos, né? E sou proprietário, fundador da rede Exburger, que hoje tem 90 operações nas periferias em São Paulo. Então, antes de fast trabalhei em mercado, né? Trabalhei 13 anos em uma grande rede, 7 em outra grande rede. E aí, então, sempre trabalhei em mercado. E resolvi empreender em lanche. Na garagem de casa, comecei a vender lanche e, graças a Deus, tá dando certo. Então, a Exburger começou a fazer um lanche em casa, na garagem de casa, né? Eu era o chapeiro, o batateiro, o entregador. Né? Empreender é isso, é aprender, né? E aí comecei a fazer esse lanche, entregar, de repente na frente da Exburger, loja 1, tem uma pizzaria que tinha 5 motocas e eu sozinho fazendo, entregando. Eu falei, tem que mudar, criar alguma coisa para poder mudar isso aqui. Mudando a realidade com pioneirismo, Ademar também ajudou a abrir o mercado para a concorrência. Acha que isso é um problema para ele? Não, não é não. O empreendedor não para de se reinventar e trabalha dobrado.
E a gente foi pioneiro. Quando a gente começou na quebrada em 2012, ninguém entregava lanche. Era pizza e esfirra, né? E a partir da gente hoje, e também a partir da internet, mídia social, do iFood, hoje realmente o Exburger que reinava sozinho nas quebradas, a nível de lanche delivery. Hoje, com certeza, cada esquina tem um concorrente, tem alguém vendendo lanche. E a gente tem que todo dia se reinventar, nos preparar e trabalhar dobrado, trabalhar 30 dias por semana, correto? 25 horas por dia para conseguir dar conta do recado. Em 2020, ter o próprio negócio era o segundo maior sonho dos brasileiros. O desejo ficou muito à frente de fazer carreira numa empresa, opção que ocupou o 8º lugar. Ter o próprio negócio também superou a vontade de comprar um carro, ter um plano de saúde e conseguir um diploma de curso superior. Em 2021, esse quadro mudou um pouco, mas o sonho de ser dono de uma empresa continua em destaque, agora na 3ª posição. Os dados são da pesquisa internacional GEM, que todos os anos analisa o nível nacional da atividade empreendedora. O que é pesquisa GEM? A pesquisa GEM ela é uma pesquisa que é um monitoramento global do empreendedorismo. Ela é feita por um consórcio internacional em mais de 100 países e o Brasil participa há 20 anos dessa pesquisa, todo ano produzindo resultados para monitorar como anda o empreendedorismo no país. O dado mais recente da pesquisa GEM, ele traz os impactos da pandemia e o que a gente verificou é que no ano de 2020 houve uma redução do empreendedorismo por conta das restrições de circulação e em 2021 houve uma recuperação. A taxa total de empreendedorismo, no caso dos empreendedores estabelecidos, que tem mais de 3 anos e meio, que havia caído em 2020, voltou a subir em 2021. E os empreendedores iniciais, que são aqueles com até 3 anos e meio, eles se mantiveram no seu patamar máximo da série histórica de 20 anos. Para Rafael, empreender sempre esteve em primeiro lugar. Além do sonho, desde criança, é uma aventura, literalmente. Tudo começou com uma agência de turismo. Na verdade, o Viva Brotas ele é mais que a realização de um sonho, porque na verdade quando eu comecei a trabalhar com turismo de aventura, eu tinha uns 13 anos, eu guiava bote e tal, lá em Juquitiba, perto de São Paulo. E aí meu sonho era ter uma agência, então a gente abriu primeiro uma agência que chama Equação, fez vários passeios aqui, ela tem 22 anos de atividade e aí acabou que o Viva Brotas veio depois dela, que a ideia era ter um hotel que ofertasse atividades de aventura como lazer dentro da hospedagem. Então a gente acabou vindo depois do sonho da agência, foi um segundo sonho que se realizou. Se é preciso ter coragem para encarar os esportes radicais do Ecoparque, foi preciso muito mais para montar e estruturar um negócio desse tamanho. E a gente veio para Brotas, que era o único lugar que, se você abrisse a porta, você vendia, né? Então a gente abriu dia 24 de dezembro para fazer rafting e dia 24 a gente já teve descida, né? E eu não sabia vender, só sabia trabalhar com operação. E a gente foi amadurecendo, até que a gente teve a oportunidade de comprar a área aqui em mais ou menos 2010 e a gente montou um parque de aventura, trazendo algumas atividades dos Estados Unidos, como a Superbike, o Queda Livre, atividades exclusivas no Brasil que hoje só a gente que opera. E a gente conseguiu um financiamento junto ao BNDES para fazer o hotel em 2015. E aí em 2015 a gente começou o projeto do hotel, que culminou com ele terminado ano passado. A maior dificuldade que a gente teve logo no início do projeto foi o capital, né? A gente não tinha, foi uma sucessão de oportunidades. Primeiro comprar propriedade, a gente conseguiu uma oferta muito boa parcelada, depois a parte que a gente conseguiu um financiamento junto ao BNDES para a estruturação do hotel e a gente usou o recurso de uma outra empresa que a gente tinha, que era a agência de rafting, para fazer os investimentos, porque a parte mais difícil foi a gente, que é praticamente paulistano, chegar aqui numa área que só tinha cana e transformar num hotel, né? Então a gente teve que mexer com terra, lago, a gente fez 2, 3 vezes porque a gente não conhecia e não tinha conhecimento, trazer energia, que não tinha energia elétrica aqui, não tinha água. Então toda a parte de estruturação do negócio foi muito difícil.
depois que está tudo pronto, você colocar a hospedagem é uma questão de recurso financeiro, não só de trabalho árduo, assim. Então acho que a parte mais difícil foi transformar a terra mesmo, no que a gente vê hoje. Trabalho árduo e diário que tem dado muitos resultados. A única questão é que o empreendedor, na essência, não se satisfaz. Ele sempre quer mais. Hoje o negócio já é estável, com 7 anos de operação, no nicho que a gente se meteu, o difícil, na verdade, é segurar o ímpeto de empreender, sabe? Porque a gente quer fazer muita coisa e a gente tem um caixa com 20 UHs que geram esse caixa e a gente não consegue andar na velocidade que a gente quer. Mas, no geral, o trabalho é gostoso, é sustentável, a gente não tem grandes dificuldades hoje de viver desse segmento. O difícil é realmente você conseguir dinheiro para inovação, que é o que a gente pega um pouco, né? A gente não consegue inovar tanto quanto a gente gostaria. Os pequenos negócios desempenham um papel cada vez mais relevante no país. Hoje, há 7,2 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte, ao lado de 14,2 milhões de MEIs. As 3 categorias somam 21,4 milhões, nada menos que 99% de todas as empresas no Brasil. Elas representam 30% de todas as riquezas produzidas no país, o PIB nacional. Por trás desses números, há sempre histórias de grandes desafios e de sucessos. São relatos de dificuldades enfrentadas e superadas para a realização do sonho de empreender e ter o próprio negócio. É o que se comemora no Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Quando o Brasil tiver metade da sua economia nas mãos dos pequenos empreendedores, o Brasil terá uma economia muitas vezes mais sólida do que é hoje, dando estabilidade na geração de emprego e renda para todos os trabalhadores e para os empresários. Para isso, nós temos que combater os efeitos indesejáveis do sistema tributário brasileiro, que também atinge o financiamento às empresas, né? E o custo da mão de obra. Os pequenos negócios, eles são, em geral, intensivos em mão de obra, enquanto que os grandes negócios são intensivos em capital. Como a gente falou, 99% das empresas são de micro e pequeno porte, mas elas respondem por 30% do PIB, enquanto que as médias e grandes, que são só 1% das empresas, respondem por 70% do PIB. Então, esses dados mostram que a participação do pequeno negócio, em termos numéricos, seja no número de empresas, seja em termos de empregos ou ocupações, que é até mais amplo, um conceito mais amplo do que o do emprego, ele é muito importante, é extremamente importante. O pequeno negócio, ele responde por 55% das carteiras assinadas, mas se você pega o próprio empreendedor, familiares e outras atividades conexas, outras ocupações conexas, a gente pode dizer que mais de 70% das pessoas ocupadas no Brasil estão ocupadas em pequenos negócios. No próximo bloco você vai conhecer histórias de empreendedores que passaram por dificuldades, mas que com muito trabalho conseguiram sobreviver no mundo do empreendedorismo. Repórter Empreender volta já já. O 5 de outubro foi escolhido por ter sido o dia da criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte em 1999. Os especialistas consideram a data um dos marcos do empreendedorismo brasileiro. Em 2006, o Estatuto foi regulamentado pela Lei Complementar 123, que trouxe grande avanço para os pequenos negócios. Os pequenos negócios na economia brasileira e em qualquer país do mundo têm fundamental importância para se criar uma imensa classe média, onde os nacionais brasileiros se estabelecem com seus negócios, suas famílias e trazem assim um resultado de estabilidade na economia. O setor é crucial para a geração de empregos.
No conjunto da economia, 54% das carteiras assinadas têm origem em empresas como essas. Em 2021, em plena pandemia, 78% dos postos formais de trabalho vieram daí. Também deve ser levado em conta o impacto social. Os pequenos negócios ajudam a colocar comida na mesa de 86 milhões de brasileiros, uma população maior do que a Alemanha, a Tailândia, a França e o Reino Unido. Que a relevância está principalmente na geração de renda. Como a gente pode ver, né, o nível de faturamento do micro e pequeno empresário não é tão elevado, mas ele contribui para criar um colchão de renda na sociedade, na economia brasileira. Faz diferença no país manter um colchão, uma base muito grande de empresas pequenas? Sim, porque essa categoria de empresa ela está sempre garantindo uma renda familiar estável, né? Agora, sempre a gente busca sim o crescimento. Quem decide empreender não tem qualquer garantia de que o negócio vai decolar de primeira. O risco é uma realidade. E no furacão das dificuldades, por falta de informação, o empreendedor pode tomar uma decisão errada para tentar salvar o seu negócio, que pode prejudicar a sua reputação. Se houvesse um sinônimo para a empreendedora que se ergue para continuar no mundo dos negócios, ele poderia ser sobrevivente. E se encaixaria feito uma luva nessa mulher. A Valéria Pimentel tem hoje lojas de roupas para toda a família em um bairro residencial de Brasília. Algo diferente e um negócio que já é sucesso, mas nem sempre foi assim na vida dessa persistente empreendedora. Ela acha que o Brasil, ao celebrar seus micro e pequenos negócios, precisa curar uma ferida, a falência dos pequenos. No nosso país, uma coisa que me incomoda muito e que eu diria que os políticos, toda a classe executiva, legislativa e até mesmo a judiciária tem que ter um olhar fraterno, um olhar humanizado para as empresas que estão falindo ou que até já faliram, para os empreendedores. É muito cruel você falir no país, no nosso país, é muito cruel. Você tem até vergonha, né? Você se sente meio trapaceiro, é como se você não tivesse moral mais, é como se você tivesse perdido a sua moral, né? Como se você não fosse uma pessoa idônea. E não tem nada a ver com isso, nada a ver com idoneidade, nada a ver com ser certo ou errado. Nos Estados Unidos, o empreendedor que já faliu, ele tem mais respeito do que aquele que sempre deu certo. Ele é visto como alguém experiente. Ele é visto e ele é tido como alguém extremamente confiável para ajudar outras empresas a não errarem tanto, a não passarem pelo deserto de falir, que é um deserto. No Brasil a gente tem um pecado. A pessoa deu um cheque uma vez, ou não teve sucesso uma vez, ela fica muito rotulada para o resto da vida. Nós temos que entender que caiu uma vez, duas vezes, em alguns países é a quarta reedição do empreendedor que ele vai ter sucesso. Então a gente precisa ter o lado de olhar isso, que a pessoa não pode cair uma vez e ser maculada pelo resto da vida. Esse é um papel que o Sebrae também quer fazer muito, uma atuação política muito forte para o futuro. Aqueles que erraram uma vez ou que não tiveram sucesso, merecem uma segunda, uma terceira chance, porque eles estão atrás de realizar um sonho. Não é malandragem, não é nada, é vontade de realizar, às vezes, o sonho. Por isso, de novo, o Sebrae vem com esses agentes. Eu gostaria que o meu país
fizesse políticas públicas para aqueles que já faliram. E que, como eu já fali 2 vezes, estou aqui, com dignidade, recuperar, né, a sua estima, a sua autoestima e poder empreender novamente. Com certeza vai ser um empreendedor imbatível. E falando em empreendedores imbatíveis... Sebastiana, nós abrimos em 2011, quando eu conheci a Ana num bar que eu tinha, que chamava Vila, que era um bar de música ao vivo, no meio da Mata Atlântica, bem underground, assim, bem legal. Calma que a história só começou, o melhor está por vir. O que Tiago e a Ana fizeram para inaugurar o restaurante Sebastiana, na beira da praia, no litoral norte paulista, mostra a garra de quem sabe quando um negócio precisa mesmo dar certo. Acabei conhecendo o Tiago, fiquei grávida, a gente teve que mudar o plano de negócio, que era um bar noturno, então não dava para tocar tendo um bebê. A gente queria empreender, não queria procurar um emprego, eu queria um trabalho que eu pudesse criar o bebê que eu estava ali com mais flexibilidade de tempo, de tudo. Então, e também um desejo antigo meu de ser dona do meu próprio nariz. Não podia dar errado o restaurante, não tinha essa opção. A gente tava com um bebê de 6 meses, tava com... Sem dinheiro nenhum, nada. Então não tinha como dar errado, era pra pagar o dinheiro, porque entrava era pra pagar o aluguel e segurar, então tinha que ser muito meticuloso, muito cuidadoso. Fato interessante para você ter uma ideia, tá? Como abrimos as mesas que a gente falou, como tinha um outro bar, algumas coisas a gente conseguia aproveitar. Literalmente trouxemos pratos, garfos de casa, tudo isso. Liquidificador de casa. Emprestamos com a mãe dele o liquidificador, uma panela, coisas assim. Mas o dinheiro para fazer as compras dos insumos todos, cerveja, água, peixe, açúcar, o que fosse, a gente não tinha no primeiro feriado. A gente pensou o quê? Vamos pedir emprestado e pagar depois. A gente pediu emprestado para as pessoas que tinham a adega, no açougue, na distribuidora de cerveja. Ó, a gente chegou e contou a história. Ó, estamos abrindo Sebastiana, só que a gente não tem o dinheiro, então eu queria que você me emprestasse X mercadoria e depois do tal feriado eu te pago. Por sorte, eu não sei como é que chama isso, liberaram as mercadorias. Então a gente trouxe tudo sem pagar, fez o tal feriado que é o primeiro da Páscoa, que marca ali a nossa inauguração, e pagou todo mundo depois do feriado. Deu super certo, assim, E aí a gente teve esse crédito, entendeu? Porque para começar precisa de parceiros, né? Sozinho você não... E aí a gente começou a conseguir no começo ter mais crédito para trabalhar, deixava pagar depois, para conseguir. A gente sempre pagou. Estamos aqui até hoje por conta disso. Na cara e na coragem, os empreendedores brasileiros mostram do que são feitos. E os números robustos mostram que em qualquer uma das categorias em que estão classificados, por tamanho do negócio, podem conquistar o que sonham. O setor tem 3 categorias básicas, classificadas de acordo com o faturamento anual. Na primeira faixa estão os MEIs, os microempreendedores individuais com receita de até R$ 81 mil por ano. Em seguida, vem as microempresas com faturamento até R$ 360 mil. Por fim, entram as empresas de pequeno porte, que vão até R$ 4,8 milhões por ano. Também fazem parte dos pequenos negócios o transportador autônomo de carga, conhecido como MEI caminhoneiro, os produtores rurais, pessoa física, e os agricultores familiares. As micro e pequenas empresas, elas estão concentradas em alguns segmentos, por exemplo, no serviço, também no comércio, né, no varejo e na alimentação. São alguns dos principais segmentos onde a pequena empresa se localiza. E é relevante porque a indústria de serviços, né, ela é altamente geradora de empregos, de renda, e será cada vez mais na medida em que estamos evoluindo para uma economia, para a chamada servicificação da economia. A cada dia que passa, e o Brasil não é diferente dessa tendência, a indústria incorpora cada vez mais serviços na sua atividade. O agronegócio também. Então, essa economia de serviços, ela cresce muito,
tanto para o pequeno negócio tradicional como para o pequeno negócio inovador. O Repórter Empreender, que comemora o sucesso dos pequenos e médios negócios, fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Até lá!